Olá, hoje vou falar com vocês o melhor livro, na minha opinião. Um que está sempre nos meus top 5, que eu sempre indico para pessoas que me perguntam qual o melhor livro e que abriu a minha cabeça, me fez pensar muito diferente. Esse livro se chama Abundância. O futuro é melhor do que você imagina, de Peter Diamandis e Steven Kotler. Fica comigo para ouvir mais sobre esse livro. Então, eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Cinelândia, e lá tinha uma livraria maravilhosa, a Livraria da Cultura, que já não existe mais depois agora da pandemia, infelizmente. Mas eu ia toda hora do almoço lá para ver livros, ler um pouquinho, tomar um café, e um dia eu subi as rampas e tinha um livro. Sabe quando o livro está tão em destaque numa livraria que parece que tem uma luz, um holofote em cima dele e ele está sozinho ali na estante com vários exemplares e um aberto? E o livro me chamou muita atenção pela capa, na verdade. Era uma capa de alumínio com torcida, como se alguém tivesse apertado o alumínio e tinha um furo dentro, escrito Abundância. A capa era grossa, desse tamanho, toda retorcida, como se fosse um papel de pão, mas um alumínio brilhante. E dentro estava escrito Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Eu falei, cara, eu vou comprar esse livro porque é muito diferente essa capa. Nunca vi uma coisa assim, é um projeto de arte, né? E eu fui ver, o preço estava um pouquinho caro naquele momento. Decidi não comprar, mas depois de um tempo eu vi uma palestra do Murilo Gun, que já tem videozinho dele aqui no canal. Ele tinha acabado de voltar de uma experiência de algumas semanas na Singularity University e chegou indicando muito este mesmo livro que eu tinha visto na livraria. Eu falei, não, agora eu tenho que comprar. Comprei e li imediatamente, e uma leitura fantástica. O que eles falam aqui? O Peter Diamandis e o Steven Kotler já têm vários livros juntos, né? Eles sempre falam de tecnologia, de novas tendências e o que está acontecendo. São pessoas bem conceituadas no mercado, né? E eles são donos da Singularity University, em que o Murilo Gun foi, o Thiago Matos, também um futurista aqui do Brasil, foi. E eles falam muito bem desse livro. O livro foi escrito em 2012, tem 356 páginas e é pela editora HSM Editora. O livro, ele é um pouquinho desatualizado, pela data já dá para ver. Ainda mais se você fala de tecnologia, de novas tendências, 9 anos, quase 10 anos aí depois da publicação, tem muita coisa que mudou, tem muita coisa que avançou e deveria existir uma segunda edição revisada desse livro. Essa é minha dica para os autores. Mas o que eles falam? Eles começam falando do trabalho deles, né? Do que eles fazem. E o Steven Diamandis é dono da Singularity University. Eles começam falando de como é o mundo, com uma visão muito positiva, né? De que haverá muita abundância no futuro. Então, no momento que a gente fica tão soterrado pelos jornais e notícias negativas, né, a gente acaba não acreditando tanto nesse futuro, vendo só a pobreza que existe, a corrupção. Então, quando você lê um livro desse, que faz um contraste muito grande com o seu jornal de cada dia, é fantástico você poder acreditar que tem coisas boas acontecendo, que os números estão positivos, né, que a pobreza está melhorando, que tem muitos projetos ligados a tecnologias que vão facilitar muito a nossa vida quanto à qualidade, ao conforto, né, a questões básicas. E o que eles fazem aqui? Eu até sou um pouquinho nerd, eu fiz o seguinte, eu fiz um resumo do livro em pirâmides. Ele pega a pirâmide de Maslow, se você não lembra lá na época da biologia, na época do colégio, né? A pirâmide de Maslow, ela traz vários níveis que são interdependentes, né? A pirâmide de Maslow traz a necessidade fisiológica e a partir dela, somente quando você a tem, você vai para a necessidade de segurança, necessidades sociais, autoestima e realização. E assim que é a pirâmide humana segundo Maslow. Então, os autores, o Peter e o Steven, eles pegam essa pirâmide, mas extrapolam para nível global, né? Não para nível pessoal, mas para nível do planeta. Como é que a gente, como um todo,
Estado, né, pode transferir essas necessidades fisiológicas, segurança social, autoestima e realização para uma questão mais global, né? E aí ele faz a pirâmide da abundância, que é essa aqui que eu anotei. Ele tem primeiro necessidades fisiológicas de sobrevivência básica, ele traz água, alimento e abrigo numa escala grande, né? E depois catalisadores de crescimento. Nessa parte ele traz a importância da energia, e aí ele foca muito na energia solar, né? Educação, que a tendência é uma educação descentralizada, interativa e personalizada. Então, a gente viu agora na época da pandemia as novas tendências de EAD, né? Ensino à distância, plataformas, e era isso que ele falava 10 anos atrás. E a informação / comunicação. Como é que a gente, mais integrado, mais comunicado, a informação flui, você consegue melhorar, você consegue, né, ajustar as coisas, entender o mundo, né, estudar melhor. Então, esse seria o segundo nível. E o último nível, depois que você percorreu isso tudo, liberdade e saúde. Então, o livro ele é estruturado dessa forma. Há uma apresentação geral e depois um comparativo com a pirâmide de Maslow, em que eles vão citando vários projetos que já existem, né? Já existiam há 10 anos atrás e que estão fazendo a total diferença. Então ele fala de projetos na energia, de projetos na saúde, na alimentação, em questão da pobreza, coisas que estão acontecendo em aplicativos, integração. E você fala, caraca, isso tudo está acontecendo mesmo? Que maravilha! Às vezes a gente não tem acesso a coisas que estão acontecendo e já estão mudando o nosso mundo, né? É porque de repente elas não estão tão popularizadas, não chegou na sua casa, né? Como o seu celular, o seu computador, que agora todo mundo tem, a maior parte das pessoas tem, né? Então, é isso. E assim, eu gostei muito porque me abriu muita cabeça com as coisas positivas que estão acontecendo no mundo e me fez acreditar. Esse livro eu acho muito bom para economista, para empresários e empreendedores que estão querendo entender novas tendências e para você que quer ler e acreditar num mundo melhor, num futuro melhor, num mundo de possibilidades abundante. Esse é o argumento central do livro. Há abundância para todo mundo. A gente só tem que trabalhar, acreditar e fazer com que essas novas tecnologias cheguem para todo mundo num preço, né, num valor viável. E ele mostra várias iniciativas de empresas trabalhando como se fossem governos, né, para o bem da sociedade, para o bem da sociedade em que ele está inserido, da cidade, do estado. Então tem vários exemplos super interessantes, ainda um pouco atuais, mas eu indico muito esse livro. Esse livro, se você me perguntar qual é o melhor livro, eu falo esse aqui. Qual que está no top 5, eu falo esse aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você já leu ou se você ainda vai comprar e ler, escreve aqui embaixo para mim, me fala a sua experiência, me fala o que você achou e espero que você tenha uma boa leitura e que a gente acredite realmente que o futuro vai ser bem melhor. Boa semana para vocês, boas leituras e a gente continua aqui no próximo vídeo. Muito obrigada!